Boa noite, irmãos. Irmãos, vamos orar? Vamos fechar os olhos, vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe à tua casa. Te agradecemos, Senhor, por cada irmão aqui presente, Senhor, e pedimos, Senhor, que os que não puderam estar aqui, Senhor, que o Senhor traga condições, traga, Senhor Deus, os seus meios, Senhor, para que eles tenham, Senhor, o privilégio e condição, Senhor, de estar na tua casa, Senhor. Te pedimos agora, Senhor, que o Senhor traga sobre nós, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor. Que o Senhor traga sobre os nossos corações, nossos entendimentos, Senhor Deus, nossas mentes, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que o Senhor quer nos mostrar, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, cada um aqui e a todos, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Vou ler alguns versículos com os irmãos. Marcos, capítulo 4, verso 35. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez a grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos? Amém. Irmãos, nós vamos falar um pouco nessa noite sobre por que Jesus dormia no barco. Por que Jesus dormia no barco? A primeira impressão é que Jesus estava vindo lá de muitos milagres, curas e sermões. Ele estava ali à beira, a multidão, né? Ele tinha trabalhado muito, feito muitas curas, né? Ele estava fisicamente, humanamente, ele estava cansado. E ele
disse aos discípulos: vamos tomar o barco e vamos para outra margem. E a nossa primeira leitura, há uma grande tempestade, eles incomodam Jesus. Jesus já acorda meio nervoso e fala: acalma, para tudo, e ainda dá uma correção. Não tendes fé? Não é? Essa é a nossa primeira leitura que nós temos aqui nessa passagem, né? Está descrito aqui nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Só que, irmãos, nós queremos ver alguns pontos para aplicar na nossa vida. Para nós aplicar na nossa vida. Por que Jesus dormia no barco? Né? Será que era somente assim, superficialmente, irmãos? Porque por causa dessas coisas que a gente falou agora? Certamente que não, irmãos. Certamente que não. Nós temos que avaliar, irmãos, o que Deus quer mostrar para nós. E dentro desse pensamento, nós temos que ver que Ele entrar no mar, no barco, para ir para outra margem, né? Lá para a terra dos Gadarenos, né? Onde que ele vai expulsar o demoniado, né? Os irmãos conhecem a história. Ele vai fazer lá expulsar os demônios, né? Livrar aquele homem. Nós conhecemos aí o desenrolar, e no fim os próprios habitantes mandam Jesus ir embora. Não, vai embora daqui, né? Apesar dele ter feito aquele livramento, né? E Jesus, irmãos, como Deus, já tinha isso planejado, né? Ele já tinha isso planejado. Ou seja, irmãos, não é meramente Jesus descansando porque estava fisicamente cansado. O grande ponto, irmãos, se nós estamos no mesmo barco com Cristo. Mas como, irmão? Nós estávamos no mesmo barco lá e o barco estava afundando, né? Se de fato nós estamos na dependência de Cristo, será que nós colocamos as nossas vidas, o nosso trabalho, o nosso coração, as nossas necessidades, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas necessidades nas mãos de Cristo? Será que nós entregamos a Ele de fato? Será que nós deixamos Ele estar no controle das nossas vidas? Essa é a grande pergunta, né? Jesus, como Deus, Ele mostrou que Ele é o dono do céu, do mar, da chuva, da tempestade, do ar, né? E eles estavam no final do versículo apavorados, de certa forma, dizendo: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem?
descem. Quem é este? Será que é este Cristo que você tem na sua vida? Será que é este Cristo que você segue? Que eu sigo? Será que você está, de fato, no barco de Cristo ou com Cristo? Tem uma diferencinha aí. Aqueles discípulos, irmãos, eles estavam no barco com Cristo. Mas eles duvidaram que aquele barco era de Cristo, que aquele mar era de Cristo, que aquela tempestade, aquele vento, tudo era de Cristo, tudo pertence a Ele. Ele é dono de tudo. Ele não tem que ter temor de nada. Por isso ele dormia, por isso ele descansava. Aí está o ponto, irmãos. Será que nós temos um Deus que nós vamos na igreja e oramos e pedimos a Deus, e eu oro antes de dormir, na hora que eu acordar, então eu faço tudo direitinho? Mas será que nós estamos no barco de Cristo? Não apenas nós somos passageiros, né? A gente entra no barco e tem lá o dono do barco, tudo, mas a gente não confia nele, né? E ele é o dono do barco, ele é o dono do mar, ele é o dono dos céus, da terra, de tudo. A gente faz uma analogia lá com Jonas, né? Jonas foi dormir escondido, com medo, né? E Deus mostrou: aquele lá eu não quero nesse barco. Quando jogaram Jonas no mar, o barco ia perecer. E ele mostra: eu sou o dono do mar, do barco, da tempestade, da bonança, do vento. Então, irmãos, o que Deus quer mostrar para nós? Controle, soberania de Deus, o controle sobre tudo, sobre a sua vida. Eu sou jovem, eu tenho tantos planos, eu estou na dúvida: o que eu faço, o que eu não faço, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu consigo fazer. A minha fé é pequena. Espera aí, irmãos, vamos ler a Bíblia, vamos ler de novo. Eu quero ler aqui, versículo 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam, né, que é este até o vento e o mar lhe obedecem. Palavra tímidos, né? Tímidos, que no caso, a gente pensa tímido é aquela pessoa que tem vergonha, vergonhoso, né? Aquela pessoa acanhada, que não sabe falar em público, quieto, no seu canto. Não é isso. Tímidos, irmão, aqui na palavra de Deus, quer dizer, são aquelas pessoas que querem seguir a Cristo, seguir a Deus, a uma certa distância. A uma distância. Aí, Deus é bom,
né? Deus é bom, eu oro para Ele, mas eu não estou com Ele. Eu tenho que manter uma distância. Eu tenho que manter uma distância, porque sei lá, eu tenho medo. Eu tenho medo, eu sou tímido. Olha, timidez é uma coisa que Pedro não tinha, né? Pedro não tinha. Pelo contrário, eis-me aqui, Senhor, anda pelo mar, já estou indo. Ele poderia ter, a fé dele era meio devagar, né? Mas ele ia, né? Já falei isso aqui outras vezes. Já Paulo queria ser João, né? Queria ser perfeito, né? Um discípulo que Jesus amava, mas ele não pôs o pé na água, ele não foi lá e pisou na água. E Deus escolheu esses homens. Jesus escolheu esses homens, né? Para mostrar para a humanidade que Ele é capaz de fazer. Irmãos, Jesus queria mostrar para aqueles discípulos que Ele estava e está no comando. Ele está no comando. Você pensa que você vai resolver um problema assim ou assim, daquela forma? Eu vou usar essa estratégia. É Deus que vai resolver. Você tem que apenas o quê? Obedecer. A obediência, irmãos, anda junto com a fé. É impossível alguém dizer que tem fé. Fulano tem uma fé e não tem obediência. A obediência e a fé caminham juntas. E veja bem, irmãos, o que nós temos que fazer então? O que eu tenho que fazer? O que cada irmão tem que fazer? Nós temos que estar debaixo do domínio de Deus. Tudo que você for fazer, coloque diante de Deus. Esteja debaixo do domínio de Deus. Vocês acham que, eu acho que aqueles discípulos tinham menos fé do que um de nós, qualquer um de nós? Não. Aqueles discípulos viveram com Jesus, né? Viram coisas extraordinárias que o apóstolo, que João fala, né? Que a Bíblia não caberia prodígios e sinais, né? Que Cristo fez. Mas de uma hora para outra acabaram de ver tantas curas, milagres, e Deus de Jesus fisicamente estava cansado, sim. Entra no barco, já apaga tudo, parece, né? O homem está dormindo lá, vamos afundar aqui, e Jesus está dormindo. Que coisa é que o Senhor não importa com nós, não? O Senhor não está preocupado com nenhum de nós? Ninguém perguntou assim, ele também pode morrer, né? O ser humano preocupa primeiro com si próprio, né? Com si próprio.
Então, o que a gente tem que fazer, irmãos? Descansar debaixo do domínio de Deus. Quem está debaixo do domínio de Deus, descansa. Quem está debaixo do domínio de Deus, descansa. E ele descansa em meio à bonança, enquanto ele tem muito dinheiro no bolso, tem saúde, né? Tá tudo bem, tá tudo correndo bem, né? Tô tirando nota boa, né? Na escola, tô ganhando dinheiro, tá tudo certo. Aí ele descansa. Não. A Bíblia está cheia de exemplos, né? Cheia de exemplos. E Deus sempre colocou missões para seus servos, missões humanamente impossíveis. Impossíveis. Moisés, vai, Senhor, tem um mar. Moisés, vai, anda. Senhor, e o mar? Anda que eu vou abrir o mar. Senhor, não temos o que comer. Jesus manda. Irmãos, tudo fazer na dependência do Senhor. Moisés, irado, lá no finalzinho, pá, bate na pedra, né? Vocês querem água? Toma água. Ele fez aquilo com o quê? Com raiva do povo. O povo que passou lá 40 anos, né? Moisés, serve igual Moisés, né? Era pecador, era falho? Era. Davi, tanta gente, né? Irmãos, nós vemos aqui situações. Paulo, né? Paulo lá em Atos, no capítulo 14, né? Está o óculos aqui. Capítulo 16, versículo 22. Estava lá Paulo e Silas, à meia-noite, faziam o que? Presos, acorrentados. Cantavam e louvavam ao Senhor. E Deus está no controle. Deus está no controle. Irmãos, nós somos loucos, né? Perante a sociedade. Loucos. Vamos chamar de loucos, né? Na Bíblia. E os sábios, né? A eles Deus oculta. Mas não é que é sábio. Tem muito irmão em igreja que é muito sábio. Mas essa questão de ser louco é de acreditar, ter fé, obedecer. Se Deus nos colocou no barco e a tempestade está nos assolando e o barco está para afundar, mas nós estamos com Ele. A expressão dos jovens aí,
Estamos juntos, né? Estamos juntos, né? Como é que é? Sim. Não para, né? Estamos juntos. Eu acho que os discípulos aqui não estavam muito juntos, não, né? Estavam junto com o pé atrás, né? Pezinho atrás, né? Então, irmão e irmã, nós temos que voltar à palavra do Senhor. Por quê? Porque está banalizado. Está banalizado a palavra de Deus, o cristianismo está banalizado. Ser crente hoje é um status. É um status, né? Faço parte da igreja fulano e tal. Geralmente dá um status, né? Mas não leva ninguém para o céu. Não leva ninguém para o céu. A palavra de Deus nos diz isso. Nós temos que estar junto com Deus, porque Deus é fiel. Deus é fiel, Deus está com você. Você não entende a maioria das coisas. O que nós entendemos da parte de Deus? Nada. Nós apenas compreendemos que através da tua palavra Ele nos ama. Ele nos ama. Independente das nossas fraquezas, Ele nos ama. Nós vivemos num mundo deturpado por causa do pecado. Nós sofremos dia e noite. Os primeiros servos eram mortos, né? Crucificados, serrados ao meio, queimados, vivos, né? A igreja, no início da igreja, né? E sofremos tanto, doenças, né? Tanta coisa, que nós estamos nesse mundo, mas Jesus está no barco. Jesus é dono do barco. Jesus é dono do mar. Jesus é dono do ar, da chuva, da tempestade, do céu, da terra. Ele é soberano. Enquanto eu contei esse caso aí dos meninos, né? Na faculdade lá, eu tinha um amigo, a gente se distanciou da Assembleia de Deus e nós tínhamos 2 provas para fazer. E a gente chegou lá na faculdade por volta das 5h30, 5 e pouquinho. Nós chegamos mais cedo para a gente estudar. E a prova era 7 horas, 7h30, as 2 provas. Muito difícil naquele tempo, né? Tinha internet, tinha nada, dificuldade, não tinha livro. Aí nós escolhemos, olha, vamos estudar para alguma das 2 provas, para ver se a gente sai mais ou menos, se a gente consegue uma médiazinha numa das provas. E a outra não dá para estudar para as 2, né? Aí vamos nós 2 lá, né? Pelejando aqui, pelejando ali, riscando o caderno de lá, tá? E estudamos. Aí deu a hora da prova, nós fomos subir as escadas. Aí esse meu amigo falou assim: ó, irmão, nós somos filhos do rei. Tinha uma música, nós somos filhos do rei, né? O Juninho viu, tem um cântico aqui, né? Que, ó, eu achei esse cântico muito bom, né, pai? Eu falei, meu irmão, a Beth conhece ele, né? 30 anos atrás, né? Nós somos filhos do rei.
subindo. Aí de repente, lá, aquele tempo, os meninos não vão saber disso, tinha um negócio de rodar assim, chamava mimeógrafo, cheio de álcool. Dona Henriqueta sabe bem disso, né? Era tipo um papel carbono que passava assim, né? E rodava as provas, não tinha xerox não. Aí lá de longe, o rapaz que rodava as provas, aí pegou uma prova assim e fez, né? Eu falei assim, vocês estão enrolados hoje, né? Só que ele fez assim longe, a gente viu desenhando longe.